Você acredita mesmo que precisa decorar fórmulas e mais fórmulas para entender a matemática? E precisa estudar por horas por dia para tirar boas notas no Enem durante anos? E se eu te mostrasse que não é bem assim? A verdade é que até 95% dos assuntos de matemática de todo o ensino médio estão baseados em apenas dois conceitos simples e que ninguém te falou sobre isso. Não é porque você tem dificuldade, é porque te ensinaram de um jeito mais complexo. A forma tradicional, ela te forma a decorar, repetir, decorar de novo, e você torce para lembrar na hora da prova. E isso cansa, frustra, não é verdade? E muita gente acredita que nunca vai conseguir. Mas existe um jeito totalmente diferente, uma nova forma de enxergar a matemática que não começa com fórmulas, mas sim com lógica. E hoje você vai conhecer esta lente. E quando ela for colocada nos seus olhos, você vai enxergar tudo com outro olhar, porque finalmente você vai ver que a matemática é, na verdade, um sistema claro, lógico e até bonito, sinceramente, muito bonito. Mas só que olha só, o normal é ensinar a matemática como se fosse um monte de caixas separadas, não é verdade? É uma fórmula para equação, outra para geometria, outra para função, logaritmo e por aí vai. E aí você vai colecionando regras, fórmulas, exceções, sem nunca entender de onde que veio tudo isso. Afinal de contas, nunca perguntou, né? De onde é que vem isso? A cada aula, a sensação é de estar recomeçando do zero. O raciocínio lógico não se constrói e a sua confusão só aumenta. E isso gera um sentimento silencioso de a matemática não é para mim. Mas só que isso não é falha sua, nem muito menos sua culpa. É uma questão de método. A matemática, ela foi ensinada de uma forma fragmentada, mas mecânica, como se decorar fosse mais importante do que pensar. E é por isso que milhares de estudantes travam na hora da prova, porque a mente deles foi treinada para repetir e não para compreender. E se eu te dissesse que quase todo o conteúdo do ensino médio pode ser compreendido a partir de apenas dois conceitos simples? Como é história, professor? Pois é, eu sei que parece impossível, mas é real. Proporção e porcentagem são mais do que temas isolados. Eles são a chave mestra, uma lente que, quando usada de maneira certa, revela a estrutura por trás de tudo. Funções, geometrias, potências, logaritmos, área, tudo conectado. Eu tive o desafio e o prazer de desenvolver essa lente ao longo dos meus 26 anos de experiência. E a chamo de o prisma lógico. Com o prisma, o que antes parecia um emaranhado de fórmulas soltas passa a fazer sentido dentro de um sistema. Cada novo conteúdo vira apenas uma aplicação diferente de algo que você já sabe. E aí não é mais sobre decorar, é sobre reconhecer o padrão e estabelecer associação. Quando você enxerga a matemática por essa lente, a ansiedade vai embora, a insegurança some e no lugar dela entra uma sensação nova de domínio. Essa abordagem já transformou a vida de milhares dos meus alunos. Gente que antes travava em equações simples e hoje resolve questões complexas com fluidez e naturalidade. Gente que dizia, eu sou de humanas, e agora se orgulha em tirar nota máxima do Enem e até foi fazer engenharia. E tudo isso sem mágica, só com lógica, clareza e uma estrutura que agora faz sentido. Quando o aluno entende que tudo parte de apenas dois conceitos, ele revisa menos, entende mais e acerta mais. Ele vai para a prova com mais segurança e o resultado vem. E o mais poderoso, ele passa a gostar disso. E pela primeira vez, ele sente que a matemática faz parte dele. E tudo isso sem a necessidade de aprender coisas que parecem de outro mundo, feitas só para os nerds. Mas que agora você deve estar se perguntando, mas como é que esse prisma lógico vai afetar minha relação com a matemática? Imagine revisar apenas dois conceitos e ao mesmo tempo se sentir preparado para quase toda a prova do Enem. Imagine estudar menos e aprender mais. E eu não estou falando de decorar. Eu estou falando de dominar a lógica por trás de tudo. É sobre autonomia real, contínua e crescente. É sobre mudar a sua história com a matemática. Você começa a perceber padrões, começa a confiar no seu raciocínio. Cada tema novo deixa de ser um obstáculo e vira só uma aplicação. E a matemática, antes inimiga, vira a melhor das ferramentas. Uma linguagem sob o seu controle. E esse é o novo caminho que eu proponho aqui hoje para você. Um caminho onde estudar exige menos esforço, dá mais resultado e devolve o seu prazer em aprender. E depois de 26 anos de sala de aula vivendo isso, respirando isso, eu posso falar para vocês, depois de já ter dado aula para mais de 50 mil alunos, aulões para mais de 10 mil alunos em um enorme ginásio, é com muita honra que eu estou aqui agora para pegar na sua mão e te conduzir com segurança. Eu vou te entregar
todo esse conhecimento sem deixar nada para trás dentro do LUMAT, um curso completo de matemática básica, criado para quem cansou de decorar fórmulas e quer finalmente entender com clareza e lógica e ter autonomia e domínio sobre a matemática, Enem e vestibulares. Esse curso foi construído em cima de uma única ideia, dois conceitos, porcentagem e proporção, que ensinam quase toda a matemática do ensino médio. E isso não é uma metáfora, é a base real de toda a estrutura do curso. Com o prisma lógico, você vai enxergar como cada novo conteúdo, funções, geometrias, álgebras e logaritmo, é apenas uma nova aplicação do que você entendeu. As aulas são gravadas em alta qualidade, com explicações passo a passo, exemplos reais e sempre respondendo à pergunta: qual é a lógica aqui? O que isso significa? E junto com as aulas você ainda vai receber quizzes com feedbacks automáticos, apostila digital, grupo exclusivo no WhatsApp, uma inteligência artificial com o meu método para te explicar 24 horas por dia. Você ainda recebe um módulo de cálculo mental e raciocínio lógico, e tudo isso estruturado de forma progressiva, lógica e acessível, para que você sinta a matemática se revelando após cada aula como um grande sistema que finalmente vai fazer sentido na sua cabeça. Imagine ver a sua confiança crescendo e aquele velho medo de travar, sumindo. E aí chega o dia da prova do Enem e você vai falar o quê? Tudo bem, pode vir que eu estou preparado. Você resolve uma questão e pensa, nossa, é só isso? Você termina mais rápido, com mais segurança, e o problema do tempo do Enem, ele some. E o que vai acontecer como consequência? Sabe o 900? Ele vem. E sabe o que é o melhor? Não vai ser sobre sofrimento, é apenas sobre compreensão. E o mais legal, você vai poder ajudar muitas outras pessoas, porque você vai poder clarear esse conhecimento para eles. Na escola, no cursinho, em casa. Vou começar a te chamar de gênio da matemática. Imagina o tanto de gente que você vai poder ajudar. Por dentro, você sabe, não é genialidade, é apenas método, e você vai poder ajudá-los. Então vamos lá. Agora me diga, quanto você acha que vale destravar a matemática inteira com apenas 2 conceitos? Você sabia que muitos pagam R$ 400 por mês em aulas particulares e, mesmo assim, continuam fazendo aulas particulares presos em métodos com fórmulas? Enquanto no LUMAT você vai resolver na raiz do problema, porque este método te ensina a lógica para você aprender com autonomia. Seria fácil eu cobrar tranquilamente R$ 1.000 até R$ 2.000 por esse conhecimento acumulado e organizado aqui. Mas essa não é a minha ideia. Meu maior desejo nessa fase da minha vida é que mais pessoas tenham acesso ao conhecimento que traduza a matemática de forma clara e acessível para todos. E é por isso que o valor que você vai pagar para ter acesso ao LUMAT numa assinatura anual não é nem a metade disso. E quem me conhece há mais tempo sabe que eu não sou de enrolar. Então agora eu já vou falar logo para você o preço para você começar essa mudança a partir de agora. Hoje, você vai garantir acesso completo à plataforma LUMAT por apenas 12 parcelas de R$ 29,98 no cartão ou R$ 289,90. Isso dá menos de R$ 1 por dia para você ter em mãos uma metodologia que vai mudar a sua vida e a sua forma de pensar matemática para sempre. Clique no botão abaixo e já se matricula logo. Você vai garantir a sua vaga no LUMAT e, junto com ele, um novo jeito de aprender com lógica, leveza e autonomia. E se você ainda está pensando se vale a pena, respira, pois nós vamos raciocinar juntos. Afinal, é isso que fazemos muito a partir de agora. Pensa comigo, um reforço escolar custa fácil R$ 300 a R$ 600 por mês e normalmente não resolve o problema. O LUMAT resolve de dentro para fora. Ele vai te ensinar a pensar. E se isso te faz economizar tempo, tirar notas melhores, parar de travar em provas e estudar com paz, eu estou falando de algo que você vai usar para o resto da sua vida e ainda vai fazer você ser considerado um gênio da matemática. Então, o que eu estou te entregando aqui não é um cursinho, é uma virada de mentalidade. Além de prestígio, eu estou te dando liberdade. E se mesmo assim você ainda tiver naquela vozinha, e se não for pra mim? Sem problemas, você tem 7 dias de garantia incondicional para adiar a sua dúvida de agora e decidir depois. Isso significa que você pode entrar, assistir às aulas e testar. E se dentro do prazo sentir que o LUMAT não vai te ajudar, é só mandar um e-mail que nós devolvemos 100% do valor.
sem letras miúdas, sem perguntas. Simples assim, automático. Mas atenção, essa condição só vale para esta turma de agora, porque este preço, ele não vai continuar assim, ele vai subir em breve. E as vagas no grupo de WhatsApp são limitadas para manter a qualidade do meu suporte. Então, se você quer estudar com lógica, clareza e estrutura, se você quer parar de depender de reforço e começar a entender de verdade, esse é o momento. E se você chegou até aqui, é porque alguma parte dentro de você já entendeu que esse é o caminho. E agora só restam duas opções. Opção 1, você ignora essa chance, fecha esse vídeo e volta para o ciclo de sempre. Vídeos aleatórios, reforços que não conectam os pontos, fórmulas sem sentido e aquela ansiedade insuportável diante da prova. Ou então, opção 2, você decide agir. Pelo preço de um lanche por mês, você entra para um método que já ajudou milhares de alunos a virar o jogo e começa a entender e aprender com lógica, clareza e segurança. O método está pronto. O acesso é imediato e você tem inteligência artificial, apostila, grupo e ainda pode testar sem risco. O único risco é continuar do jeito que você está. Clique no botão abaixo e seja bem-vindo ao Lumat. Seu novo jeito de pensar começa agora.